Acertamos mais uma, desta vez em relação à origem do Zoro. Oda confirmou no SBS do volume 105 que ele é sim descendente do Ryuma e ele tem conexões de sangue bem fortes até com o Shimaru. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e também vamos falar no final do vídeo ali um paralelo mostrando que sim, o Zoro terá de volta a Shisui e irá deixar a Ema em Wano. E aí também eu vou explicar um pouquinho do poder das duas espadas, porque tem muita gente achando que a Ema é muito superior a Shisui e isso não é nada verdade. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é o dia da gente falar de One Piece, mais precisamente das revelações recentes que o Oda deu em relação à árvore genealógica do Zoro, confirmando que ele é sim um Shimotsuki. Ele só não tem o nome, o sobrenome de Shimotsuki, porque eles vão respeitando o sobrenome do pai, né? E na época da avó do Zoro, que era uma Shimotsuki, o avô dele era um Hohonoa, né? Então ele acabou adquirindo o nome de Hohonoa Zoro por conta disso. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nas nossas teorias e nos nossos outros vídeos de One Piece. A gente fez um vídeo dos clones, onde a gente fala, já cravando há um tempo atrás aí, que o Zoro não seria clone coisa nenhuma, que ele teria sim ligações de sangue com o Shimaru. Até porque muita gente confunde declarações antigas do Oda, falando que o Oda tinha dito que eles não tinham ligação de sangue nenhuma, quando o Oda apenas tinha falado que eles não eram pai e filho. E aqui foi comprovado isso também. Bom, vamos primeiro falar da árvore genealógica do Zoro do jeitinho que o Oda explicou no SBS. O SBS, para quem não sabe, é uma parte dos mangás de One Piece onde o Oda responde perguntas dos fãs. E esse SBS em questão, ele teve umas informações bem interessantes. O Oda falou da árvore genealógica do Zoro e explicou qual foi o caminho dos Shimotsuki até o East Blue e até os nascimentos, tanto do Zoro quanto da Kuina, que também tem uma relação de sangue. Ambos são Shimotsuki. Vamos primeiro replicar as explicações de Oda sobre a trajetória dos Shimotsuki rumo ao East Blue. Kozaburo, aquele que o Zoro lembra de ter conversado ainda no East Blue, foi quem fez a Ema ainda em Wano e foi um presente que ele deu pro pequeno Oden, que tinha 4 anos na época. Esse cara é um senhorzinho que o Zoro até lembrou recentemente no anime, que era avô da Kuina. E ele, o Kozaburo e mais 25 pessoas saíram de Wano provavelmente para explorar o mundo do jeitinho pirata de ser ali e foram até o East Blue. Chegando lá, este grupo de 26 pessoas salvou uma vila que era controlada por bandidos, mais ou menos o que o Luffy fez com a tripulação dele lá na vila da Nami, quando ele venceu, né, ele derrotou e expulsou o Arlong e os seus subordinados. Depois disso, 10 membros da tripulação que saiu de Wano e salvou a vila se estabeleceu por ali mesmo. Então 10 membros pararam as navegações, pararam as explorações e ficaram nessa vilinha que eles tinham acabado de salvar. E esses membros que ficaram por ali batizaram o local de Vila Shimotsuki, onde o Zoro e a Kuina nasceram. Além disso, Shimotsuki Kozaburo, o avô da Kuina, estava ali com a Shimotsuki Furiko, a avó do Zoro e irmã de Orochimaru. O Orochimaru é aquele samurai de cabelo azul que protegeu o Yamato ainda criança e que todo mundo falou, nossa, ele é igualzinho ao Zoro, só que tem o cabelo de outra cor e tudo mais. Até o próprio Hyogoro lá olhou o Zoro a posição do Zoro lá de segurar as espadas e lembrou do Orochimaru. O Orochimaru, ele era um daimyo em Wano, ele era uma pessoa bem importante lá. E a gente já sabia que eles tinham conexões, ele e o Zoro, porque o Oda deixou isso muito claro. Tinha gente que ainda teimava em falar que não, que o Oda não explicou isso no arco de Wano, no mangá, na história, e que isso daí era só coisa da nossa cabeça, mas não, agora o Oda foi ao SBS para explicar que sim, eles tinham relação. Então, a avó do Zoro, ela é irmã do Orochimaru, então o Orochimaru, ele é tio-avô do Zoro. Em outros shorts e reels eu tinha falado que ele poderia ser avô ou tio, não falei tio-avô, mas tio-avô tá aí também, tudo certo. Então, seguimos sempre nesse caminho certinho aí pra identificar essa parada que era bom, vamos falar, era meio óbvia, né? Lá na Vila Shimotsuki, o Kozaburo se casou com uma garota nativa lá, e dessa relação nasceu o Koshiro, que é o sensei do Zoro e o pai da Kuina, né? O cara lá, o mestre do dojo onde o Zoro chega pra desafiá-lo, lá na origem do Zoro, e ele acaba tendo que lutar contra a Kuina, que era a melhor aluna, ele perde e tudo mais. E do outro lado da família que ficou por ali, a Furiko se casou com um cara chamado Roronoa Pinzoro, que é o avô do nosso solador favorito. Eles dois tiveram um filho chamado Roronoa Arashi, o pai do Zorão. E o nome da mãe do Zoro também foi revelado, ela era Terra, uma garota que nasceu ali na vila e que era filha de um criminoso. Então provavelmente ela era filha de um dos caras que comandava a ilha, e quando ele foi derrotado ali pelos Shimotsuki que vieram lá de Wano, ele foi embora, ele foi preso, vazou dali, mas ficou um bebezinho ali que foi criado pelas pessoas da vila. Essa mulher é a mãe
do Zoro. E aqui a gente tem um paralelo bem interessante pra gente especular mais em outro vídeo, porque ela se chama Terra, né? Terra, parecido com Terra ali, tem conexão com a Terra. E a mãe do Sanji se chama Sora, que tem conexão com o céu. Isso também já nos leva a um caminho que indica que a mãe do Luffy possa ter um nome relacionado à água ou ao fogo, né? O Luffy, ele sendo aí o deus do sol e tudo mais, também pode ser uma relação da mãe dele com o fogo. Mas calma que isso é assunto para outro vídeo, então se inscreve aqui no canal já para receber a notificação de quando esse outro vídeo for postado. Então nisso tudo a gente chega à conclusão de que o Zoro e a Kuina, eles são Shimotsuki, né? A Kuina a gente já sabia, o Zoro ele fala do avô dela, a gente vai lembrando lá que eles comandavam ali a vila Shimotsuki, então a gente já sabia que sim, a Kuina ela era uma Shimotsuki e agora foi confirmado que o Zoro também é. Isso liga o Zoro não só ao Orochimaru, como ao Ryuma. O Ryuma, o deus da espada, que é muito antigo, de muito tempo atrás, o dono da Shusui, da espada, ele era o primeiro Shimotsuki que a gente tem conhecimento. A gente não sabe a época exata que o Ryuma viveu, mas a gente sabe de toda a lenda dele, de como o corpo dele e as lembranças, a herança dele são importantes para o Wano, e até por isso os Shimotsuki têm muita força lá até hoje, né? Então o Zoro ele é conectado não só com um dos daimyos de Wano, o Orochimaru, que é visto como um grande espadachim, provavelmente na época dele e do Oden ali, até mais brabo que o Oden, né? Muito por conta de termos que usam para se referir a ele e tudo mais, mas também ele tem ligação com o deus da espada. Isso não atrapalha em nada o caminho do Zoro de querer se tornar o maior espadachim do mundo. Não tem essa parada de meritocracia nem nada do tipo, tá? Ele tem que conquistar as coisas por ele mesmo. O nome importante dele só aumenta a pressão nesse caso. Se ele fosse um clone do Ryuma ou do Orochimaru, aí sim atrapalharia, porque ele já foi criado para isso, né? Ele já foi criado com essa força brutal de dois dos maiores espadachins da história de Wano. Mas ele só tendo nascido nessa mesma família, não. Isso explica, assim, o Zoro ter o haki do rei, mas não justifica, tipo, não dá nenhum corta-caminho, nenhum atalho para ele se tornar o maior espadachim do mundo. Ele ainda vai ter que treinar muito para chegar lá, e vai ser tudo por mérito dele mesmo. Uma outra coisa interessante é que o Kozaburo, que é o avô da Kuina, fez a Wado Ishimoji para sua netinha, né, para Kuina, e a espada que o Zoro carrega até hoje. E atualmente o Zoro tem a Ema, que também foi feita por ele. Então o Zoro carrega duas das katanas criadas por Kozaburo, uma que ele deu de presente para o Oden e outra que ficou ali de herança para a netinha dele, a Kuina. E agora a gente chega na parte que eu vou falar das espadas, né, das katanas aí, a Ema e a Shisui. O Zoro, sendo ele um Shimotsuki, ele tem a Shisui como meio que uma herança dele, né? A Shisui ela não passou geração a geração, ela foi a espada do Ryuma apenas, o Orochimaru não usou, nem ninguém usou, ela ficou ali no túmulo do Ryuma. Depois o Moria foi lá, roubou a espada, roubou o cadáver do Ryuma e tudo mais, o Zoro pegou a espada de volta e levou ela ao Wano. Isso aí são forças do destino, né? Ele não sabia nada disso, ele não sabe que ele tem ligação com o Shimotsuki, mas o destino fez com que ele fizesse isso e devolvesse a espada que foi de seu antepassado, né? A espada tá lá, e para convencer o Zoro a deixar a Shisui ali, a Hiyori deu a Ema, né? Falou, ó, o Zoro falou, eu quero uma espada do mesmo nível. E a Hiyori deu a Ema, e ele falou, essa aqui vai servir. E aí todo mundo fala, nossa, mas ele não pode trocar a Shisui pela Ema porque a Ema é muito mais forte. Mas não é mais forte. A Shisui, ela pertenceu ao deus da espada, né? E a Ema, ela é mais rebelde. A gente vê que a Shisui, ela já tem aquela lâmina negra estabelecida, enquanto a Ema ainda não. A Ema, ela continua roubando hack do Zoro, vai drenando o Zoro, vai lutando contra ele, mas é por ela ser uma espada um pouco mais rebelde, uma espada não estabilizada. Em relação a Shisui, pelo Zoro já ter agora comprovadamente esse sangue Shimotsuki nele, faz a gente sim criar um paralelo de que ele foi aceito pela espada, né? Então a katana aceita o Zoro, igual a outra que ele tem, que ele fez o teste da sorte e ela não cortou o braço dele. Ali era uma katana meio que aceitando o Zoro para ser o seu portador, e a Shisui foi a mesma coisa. Ela não é rebelde ao Zoro, porque ela já está estabilizada, a lâmina dela já é negra naturalmente. Ela vem de um antepassado do próprio Zoro, eles têm o mesmo sangue, então pode ser que isso também tenha ajudado ele a conseguir controlar a Shisui com uma facilidade extremamente maior do que a Ema. Uma outra coisa importante que sela esse paralelo e que fecha de vez isso, de que sim, os Chapéu de Palha vão voltar ao Wano e o Zoro vai recuperar a Shisui e deixar a Ema lá, é que o Momonosuke vai se tornar um grande espadachim, vai se tornar meio que um novo Oden, mas um Oden 2.0, tipo, superando o seu próprio pai. E quando o Zoro for lá e reencontrar o Momonosuke já pronto, ele vai sim dar a Ema ao Momo, e o Momo não vai ter a mesma dificuldade que o Zoro tem para controlar a Ema, porque
ele tem o sangue do Oden ali. Então essa parada do sangue do portador da espada, aquele que conseguiu controlar a lâmina, que conseguiu domar a lâmina, porque a gente sabe que as espadas elas têm essa vontade própria em One Piece, principalmente essas mais poderosas. O Oden domou a Ema, né? E a Ema então vai respeitar não só o Oden, como o sangue do Oden, né? O Momonosuke e a própria Hiyori até. Do mesmo jeito a Shisui, ela foi domada pelo Ryuma e ela vai respeitar o sangue Shimotsuki que o Zoro tem, por isso que ele teve facilidade para controlá-la, não porque ela é mais fraca do que a Ema. O Zoro também não descobriu todas as possibilidades da Shisui, isso pode ser outra coisa que ele vai descobrir quando ele souber de todo esse passado dele. Bom, gente, se inscrevam no canal porque a gente ainda vai falar de muitos Shimotsuki que tem aí na obra. A gente vai falar de outras coisas desse SBS que ajudam a gente a traçar o futuro de Wano, como o fato das Smiles continuarem fazendo o efeito delas por lá, o fato do sobrenome também da Tama ter sido revelado, isso também gera um paralelo dela com o Momonosuke, que os dois provavelmente vão se juntar para acabar com essa linhagem de ódio que é carregada geração após geração ali. Então se inscrevam aqui que a gente ainda vai fazer vídeo de tudo isso, porque esse SBS do volume 105 vai render muita história aqui também. Além dos vídeos, a gente posta bastante shorts de One Piece, só que os shorts não tem como eles ficarem ali nas playlists, então deem uma olhadinha depois no feed de shorts, porque toda semana tem pelo menos 2 ou 3 shorts relacionados a One Piece. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.